Olá, o assunto desta videoaula é Soluções tampão. Introdução. Começaremos falando a respeito da definição de soluções tampão, ou seja, o que são soluções tampão. Soluções tampão são soluções que resistem às modificações de pH quando a elas são adicionadas um ácido forte ou uma base forte, ou quando sofrem diluição. Em outras palavras, as soluções tampão não sofrem grandes variações de pH. Muito bem, isto é a definição de soluções tampão. Quais são, então, as composições? Ou seja, do que é formada uma solução tampão? As duas principais opções de composição de solução tampão são a solução tampão formada por um ácido fraco e um sal de sua base conjugada. Ou a solução tampão pode ser formada por uma base fraca e um sal de seu ácido conjugado. Portanto, essas são as duas opções de composição química de uma solução tampão. Ou seja, para que eu prepare uma solução tampão, eu preciso de uma solução aquosa de um ácido fraco e adicionar a essa solução aquosa uma certa quantidade de um sal que contenha a base conjugada desse ácido fraco. Ou uma solução aquosa de uma base fraca e adicionar a essa solução aquosa uma determinada quantidade de um sal que contenha o ácido conjugado dessa base fraca. Vamos ver alguns exemplos. Eu posso produzir uma solução tampão a partir de uma solução aquosa de ácido acético em uma determinada concentração mol por litro e adicionar sobre essa solução aquosa uma determinada massa de acetato de sódio, que é um sal que contém como ânion o acetato, que é a base conjugada desse ácido fraco, que é o ácido acético. Então, essa é uma opção de solução tampão. Eu posso preparar uma solução tampão com essa composição, que seria do tipo ácido fraco com sal da sua base conjugada. Outro exemplo seria o ácido cianídrico. Eu preparar, por exemplo, uma solução aquosa de ácido cianídrico em uma determinada concentração mol por litro e adicionar sobre essa solução aquosa uma determinada massa em gramas de acetato de sódio, que é um sal da base conjugada do ácido cianídrico. É um segundo exemplo de um tampão formado por um ácido fraco e um sal de sua base conjugada. O terceiro exemplo aqui já é formado por uma base fraca, que é a amônia. Então, eu posso preparar, por exemplo, uma solução aquosa de amônia e adicionar sobre essa solução aquosa uma determinada quantidade de cloreto de amônio, que é um sal, onde o cátion desse sal é o amônio, que é um ácido conjugado da amônia, que é um ácido conjugado de uma base fraca. Ou seja, aqui eu tenho uma solução tampão do segundo tipo, que é formada por uma base fraca e um sal de seu ácido conjugado. Bom, entendemos aqui o que é uma solução tampão e de como ela é composta, qual é a sua composição. Vamos entender agora no próximo slide como funciona uma solução tampão, de que maneira ela impede as variações de pH. Bom, o mecanismo de funcionamento de uma solução tampão, para que nós possamos entender ele, vamos considerar a mistura de uma solução de ácido acético, que é um ácido fraco, e um acetato de sódio, que é o sal da sua base conjugada. Então, vamos pegar esse como um exemplo, para podermos entender o mecanismo de funcionamento de um tampão. Ora, se nós tivermos essa composição, nós teremos uma mistura que será rica tanto em moléculas de ácido acético quanto de ânions acetato. Então, olha só, por isso que é importante que o meu tampão seja formado por um
ácido fraco. Então, se eu tiver uma solução aquosa de ácido acético, que é um ácido fraco, nessa solução aquosa vai ter grandes quantidades de moléculas de ácido acético. Por quê? Todo ácido ele se dissocia em H+, e na sua base conjugada. Nesse caso aqui seria H+ e CH3COO-. Se ele for um ácido forte, muitas moléculas de CH3COOH deixarão de existir e se transformarão em CH3COO- e H+, uma grande quantidade delas. E aí vai existir poucas moléculas de CH3COOH. Poucas vão sobrar, porque a grande maioria delas vai se transformar em CH3COO- e H+. Isso para um ácido forte. Agora, se o ácido for fraco, que é o caso do ácido acético, pouquíssimas moléculas vão se ionizar. Então, a grande maioria delas vai permanecer nessa forma aqui, de CH3COOH. E é importante que tenha uma grande quantidade delas no tampão. Então, por isso que é importante que o tampão seja formado por um ácido fraco ou uma base fraca. Ok? Então, isso é a primeira coisa para nós entendermos o mecanismo de funcionamento. Então, se tiver um ácido fraco, vai ter grande quantidade dessas moléculas lá. Mas isso não é suficiente. Eu também tenho que ter uma grande quantidade dos ânions acetato. Para ter uma grande quantidade de ânions acetato, eu adiciono um sal da base conjugada do meu ácido. E quem é a base conjugada do meu ácido? É o próprio acetato. Então, por isso que eu adiciono acetato de sódio. Quando o acetato de sódio é adicionado, ele se dissocia, ele separa em CH3COO- e Na+. Então, ele vai liberar lá dentro da minha solução tampão uma grande quantidade de CH3COO-, que é proveniente do sal da base conjugada. Então, dessa forma, eu tenho tudo que eu preciso para evitar as grandes variações de pH. Eu tenho uma grande quantidade dessas moléculas, que vem do ácido fraco, e uma grande quantidade desses ânions, que vem do sal da base conjugada. Então, por isso que é importante ter esse tipo de composição do meu tampão. Agora, como que essas duas substâncias vão impedir a variação de pH? Que é isso que um tampão faz. Vamos entender agora. Bom, o primeiro caso é se eu adicionar um ácido forte na minha solução tampão. Se eu adicionar um ácido forte, se eu adicionar na água, por exemplo, em qualquer coisa, toda vez que eu adiciono um ácido forte em qualquer sistema, a tendência é que o pH desse sistema diminua bastante. Porque o ácido forte tem muitos cátions H+. Então, esses cátions H+, que vieram desse ácido forte, vão fazer com que a concentração de H+ aumente muito, consequentemente, pH vai diminuir. Acontece que o meu tampão tem uma grande quantidade de acetato, que veio do sal da base conjugada. Esse acetato, que está lá no tampão em grande quantidade, ele vai reagir com esse H+, que veio do ácido forte, que foi jogado no tampão. Então, esse H+, que veio do ácido forte, ele não vai aumentar o pH. Por quê? Aumentar o pH? Não, desculpa, ele não vai diminuir o pH. Por quê? Porque ele vai ser consumido pelo acetato. Então, ele vai cair no tampão, vai encontrar com o acetato, e o acetato vai neutralizar esse H+, que caiu lá dentro. E vai transformar em CH3COOH. Então, o acetato neutraliza o H+, que cai lá, proveniente de um ácido forte. Então, por isso, ele não deixa que o pH diminua. Então, ele evita a variação de pH quando se adiciona uma determinada quantidade de ácido forte no tampão. Então, é por isso que é necessário ter uma grande quantidade de ânions acetato provenientes do sal da base conjugada. Muito bem. Agora, o que acontece se for adicionada uma base forte?
Então, o tampão tem que funcionar nos dois casos. Ele não pode deixar que o pH diminua muito quando eu adiciono um ácido forte. E o tampão também não pode deixar que o pH aumente muito quando eu adicione uma base forte. Então, o que acontece nesse segundo caso? Se eu adicionar uma base forte, vai aumentar muito a quantidade de quê? De OH- lá. Esses OH-, eles irão reagir com os cátions H+, lá do meu sistema aquoso. Então, eles vão remover os H+. Eles removendo esse H+, eles vão diminuir muito a concentração de H+. Então, teoricamente, eles vão aumentar o pH. Só que o tampão não pode deixar isso acontecer. Então, o que vai acontecer? Os OH- que caíram lá, eles vão reagir com os cátions H+, que são provenientes da dissociação do ácido fraco, e vão provocar uma posterior dissociação desse ácido, de modo a restabelecer o equilíbrio. Vamos entender, por isso que a gente precisa da grande quantidade de ácido fraco lá. Vamos entender isso a partir das duas equações aqui embaixo, para ficar melhor. Então, foi adicionada a base forte lá dentro, para aumentar o pH. Qual que é o efeito dela? Ela encontra com os H+, que estão lá no meu tampão, e os dois reagem para transformar em água. Então, o efeito dela é que ela retira os H+ do meu sistema. E aí diminui muito a quantidade de H+, e com isso o pH aumenta. Então, o que o tampão tem que fazer? O tampão tem que devolver esse H+ que foi retirado. Ele tem que restabelecer a quantidade de H+. Como que ele restabelece? A partir do CH3COOH que tem lá dentro. Então, se tiver muito CH3COOH lá no meu tampão, esse CH3COOH vai se transformar em CH3CO- e H+. Olha o H+ aqui. Então, ele devolve o H+ que foi removido pela base forte que foi adicionada. Tá certo? Então, ele devolve o H+ que foi removido e aí mantém o pH mais ou menos no mesmo valor que era inicialmente o pH do tampão. Então, ele não deixa o pH aumentar. Então, percebam, para que isso aconteça, eu tenho que ter uma grande quantidade de ácido acético, que é o meu ácido fraco que compõe o meu tampão. Então, observe, para o tampão funcionar, tem que ter uma grande quantidade disso aqui para evitar que o pH aumente quando eu adicionar uma base forte. E também tem que ter uma grande quantidade disso aqui, que é a base conjugada, para evitar que o pH diminua quando eu adiciono um ácido forte. Então, por isso que no slide anterior foi falado que um tampão ele é formado por um ácido fraco, que no caso seria esse aqui, e o sal da sua base conjugada, que o sal da base conjugada vai fornecer grande quantidade dessa base conjugada aqui. Então tem que ter as duas coisas para o tampão funcionar bem. E essas equações explicam por que é necessário esses dois e como que eles atuam impedindo a variação de pH. Tanto quando se adiciona um ácido forte, quanto se adiciona uma base forte. Nos dois casos. O funcionamento vai ser bem semelhante para um tampão formado por uma base fraca e o sal do seu ácido conjugado. Eu não vou explicar em detalhes, mas é bastante semelhante. A explicação vai ser só para esse tipo de tampão aqui, formado por um ácido fraco e o sal da sua base conjugada. Então, nesta aula, nós aprendemos a definição de uma solução tampão, a composição de uma solução tampão e o seu mecanismo de funcionamento. Nós terminamos por aqui essa nossa videoaula e eu agradeço a todos pela atenção.